Olá pessoal, esse áudio é referente à quinta nota de aula remota do curso de Introdução às Variáveis Complexas do dia 4 de agosto de 2020. O objetivo dessa nota de aula é falar um pouquinho sobre as equações de Cauchy-Riemann, que elas estão relacionadas a funções analíticas, tá? E também estão relacionadas às funções geradoras de uma função complexa, né? Se você observa uma função complexa, né, de C em C, você vai perceber o seguinte, ora, como a imagem ela está no complexo, tá bom? Então você tem uma parte real e uma parte imaginária dessa imagem, tá bom? Assim como você pega um Z, né, um Z complexo, então ele é x mais y. Então a gente deve esperar que a imagem desse z pela f também seja uma coisa do tipo x grande mais y grande, onde esse x grande na realidade é uma função de duas variáveis, x e y, já que essas são as variáveis do z, e a parte imaginária também é uma outra função que depende do x e do y, que a gente aqui está chamando de v na no item 2 aqui, né? Tem o item 1, que é exatamente a formação de um complexo, a formação genérica de um complexo. E na parte 2 é a formação genérica da imagem do número complexo z pela função f. Tá bom? Então, se a nossa função é analítica, é porque significa que existe a derivada, então o quociente de Newton faz sentido, e quando o incremento, o delta de z, vai para zero, isso aqui vai para algum lugar, certo? E aí então o que é que você sabe? Ora, se eu já sei que a minha função é analítica e é diferenciável, eu sei o seguinte: para qualquer direção que eu escolher um número complexo, tendendo para o valor que eu quero, para o z que eu quero, complexo, esse número de derivada vai me dar sempre o mesmo valor, independente do caminho que eu escolher. Se isso independe do caminho que eu escolher, eu posso tomar, por exemplo, dois tipos de incremento bem simples. Isso está no final da primeira página. O primeiro tipo de incremento bem simples, por exemplo, se eu quero considerar eu andar apenas no eixo do x, certo? E a segunda possibilidade é eu andar no eixo do y, certo? Então eu vou andar na parte imaginária. Então eu posso andar no incremento do z ou na parte real dos números complexos, ou 2 quando eu ando com o incremento na parte imaginária dos números complexos, tá bom? E aí, uma vez feita essa escolha, essas duas possibilidades de escolha, na página 2 tem as continhas a partir dessas escolhas, tá? A primeira continha da derivada é feita com a primeira escolha, quando o delta de z, que é o incremento, né, é um número real neta, tá bom? Aí a continhazinha está feita. Gerou esses dois limites aqui embaixo, né? Mais ou menos na metade da página 2, tá? Quando você organiza, você obtém dois limites quando o neta vai para zero, tá bom? Usando resultados provados em aulas anteriores, os dois limites acima existem. Por quê? Porque eu sei que a minha função é diferenciável. Ora, se a minha função é diferenciável, tem a derivada, significa que tanto a parte real quanto a parte imaginária, elas têm derivada também, tá bom? Então, do cálculo diferencial de várias variáveis, os limites acima são derivadas parciais na variável x. Por quê, professor? Porque se você observar os dois limites acima, você vai perceber apenas variação na primeira entrada. Observe que na segunda entrada, que é a entrada do y, não tem variação nenhuma. O y não está se movendo, não está se mexendo. Apenas a entrada do x que está se mexendo quando o neta está indo para zero, tá bom? Então a gente chama isso de derivada em x, derivada na variável x, porque é a única variável que está se movimentando. E é claro que como eu tenho duas variáveis, eu chamo isso de derivada parcial. Então eu tenho uma derivada parcial no x e uma derivada parcial no y. Mas como aqui eu só se movimento na primeira entrada, essa derivada parcial é em x. Quando agora eu faço a segunda escolha, né, o ΔZ agora variando sobre o eixo do y, na parte imaginária, agora quem vai variar é a segunda entrada. Aí você faz de novo o mesmo procedimento que fez acima,
Só que agora quem está variando é a segunda entrada. Portanto, você tem derivadas parciais na variável y. Tá bom? Ok. Ora, essas derivadas parciais na variável y, elas devem coincidir com as derivadas parciais na variável x, uma vez que tudo aqui é nada mais nada menos que a derivada da f no z, certo? Então, você faz a igualdade dessas coisas, isso na identificação 6 da página 3, tá? Tem essa identificação. E aí você observa o seguinte, olha, de um lado eu tenho um número complexo e do outro lado eu tenho um número complexo. Se esses dois números complexos são iguais, significa que as partes reais são iguais e as partes imaginárias também são iguais, certo? Então, em 7, eu tenho as famosas e conhecidas equações de Cauchy-Riemann, tá bom? As equações, ou seja, equações de Cauchy-Riemann, elas dizem respeito a uma função analítica ou diferenciável, como é que você queira colocar, e está relacionada às funções que são geradoras da imagem de f, que no caso nós estamos chamando de u e de v, certo? Como essas funções estão definidas em duas variáveis, no x e no y, ela gera dois tipos de derivada parcial. A derivada parcial no x e a derivada parcial no y. Então eu tenho duas igualdades aqui, e essas duas igualdades, em termos dessas derivadas parciais no x e no y, são chamadas de equações de Cauchy-Riemann, tá bom? Logo abaixo eu tenho uma observação, e no final da página eu tenho um exemplozinho, né? O exemplozinho é a função de C em C, uma função complexa, que ela pega o z da forma x mais y e manda na raiz quadrada do módulo de x vezes y, tá bom? Ok. O que o exercício pede para a gente fazer é mostrar que aquela função ela satisfaz as equações de Cauchy-Riemann quando z é igual a zero, certo? Ou seja, ela satisfaz as igualdades de Cauchy-Riemann, mas ela não é diferenciável no z igual a zero. Por quê, professor? Ora, a gente já viu que para uma função ser considerada diferenciável no z igual a zero, a gente precisa que o comportamento seja igual em todas as direções, tá bom? Mas antes disso, vamos verificar que elas satisfazem as equações de Cauchy-Riemann. Pronto, ok. Então, pela definição da função, eu observo que a parte real da f, que é u de xy, é a raiz do módulo de x vezes y, e percebo que aquela função não tem parte complexa na imagem, então a imagem é zero, tá bom? Ora, quando eu calculo a derivada parcial de u em x, né, que é o limite quando eu só movimento a primeira entrada no 0, 0, né, eu observo que isso daqui é zero, tá? Tem um cálculozinho do limitezinho aqui bem fácil para vocês entenderem, e eu observo que essa derivada parcial é zero. Da outra forma, de modo muito análogo, né, eu consigo fazer a conta, agora variando a segunda entrada em vez da primeira. E observo que isso daqui também dá zero, tá bom? A conta é igual à conta anterior, só que aonde tem, por exemplo, né, na segunda linha da derivada parcial, onde tem raiz do módulo de neta vezes zero. A única coisa que muda aqui é porque vai ficar zero vezes neta, tá? Mas a conta é análoga, tá bom? E aí eu observo que tudo bem, então as derivadas parciais de u, tanto em x quanto em y, são zero. Mas é óbvio que sendo v identicamente nula, as suas derivadas parciais têm que ser nula também. Tudo bem? Então aqui tudo é zero. Então se tudo é zero, significa que as equações de Cauchy-Riemann são facilmente verificadas, já que eu só estou lidando com números iguais a zero. No entanto, né, a gente consegue observar que a derivada no zero não existe. Por quê? Ora, eu pego o z igual a zero e pego o incremento. O incremento tem que ser diferente de zero. Está aqui ele aqui embaixo, né? O incremento de z é r é elevado a θ, e o que eu vou fazer é mandar o r para zero. Tá bom? E aí vou proceder na conta do limite, né? Pego o quociente de Newton e calculo o limite quando o incremento de z vai para zero. Tá bom? Faço a substituição, tá, pessoal? Faço a substituição da função, notando que o f de 0 é 0, né? Então, só vou ficar com a primeira parte. E o incremento é o que? Ele é dado por r cosseno de θ e r seno de θ.
tá bom? E aí faça a continha, né? Tira os r's do módulo, fica r ao quadrado, cosseno vezes seno, tá? Aqui embaixo praticamente não muda, eu consigo tirar o r ao quadrado do módulo, ele vai cancelar com o de baixo. Então eu vou ficar com a raiz do módulo cosseno de θ vezes o seno de θ sobre i seno de θ, tá bom? Beleza. Aí eu uso a identidade trigonométrica, que seno de 2θ é igual a 2 cosseno de θ seno de θ, tá bom? E aí faço a substituição aqui embaixo usando a identidade trigonométrica, onde no final das contas eu vou encontrar lá na última linha, né, raiz do módulo de seno de 2θ sobre 2 sobre e elevado a iθ. Aí o que eu observo? Eu noto que o quociente 8 ele depende do ângulo θ. Concordam que ele depende do ângulo θ? Porque o ângulo θ aqui está explícito nessa expressão. Isso significa que eu tenho derivada parcial, certo? Mas eu não tenho derivada, porque se eu tivesse derivada, o meu limite não poderia depender do θ. Por isso, como ele depende, então eu só tenho derivada direcional, mas eu não tenho derivada da função f no zero. Tá bom? Ok. Depois dei uma lidazinha na parte de baixo da página 5, tá bom? A página 6 começa com um teorema, né? Seja ômega um subconjunto dos conjuntos complexos, um domínio, e f é uma função complexa definida da seguinte forma, né? F de z é igual a u mais iv, onde u e v são funções de x e y, onde z é igual a x mais y, tá bom? Suponha que você tenha as 4 derivadas parciais, elas existam e sejam contínuas. Então, f é analítica se e somente se valem as equações de Cauchy e Riemann, tá bom? Então, de novo, ó, o que esse teorema está dizendo? Ele está dando uma caracterização para a analiticidade em termos das equações de Cauchy e Riemann. Uma função analítica se vale as equações de Cauchy e Riemann, e se vale as equações de Cauchy e Riemann, então é analítica desde que as derivadas parciais existam e elas sejam contínuas em ômega, tá? Isso é uma condição que você tem que impor para as derivadas parciais, tanto de u quanto de v. Tá? E um corolário que segue imediato do teorema é o seguinte: suponha que você tem a função tal que o f' de z é zero para todo z, certo? Então isso significa mais ou menos como o que acontece nas funções de uma variável real, né? Que quando você tem uma função cuja derivada é zero em todo canto, significa que ela é constante. Do mesmo jeito vale para as funções complexas. Se você tem uma função complexa que ela, quando deriva, ela dá zero em todo canto, significa que ela tem que ser uma função constante, tá bom? Ok. Isso acontece, o que é interessante nas funções de variáveis complexas é o seguinte: lembre que a função de variável complexa não é uma função de uma variável, mas ela é uma função de duas variáveis, né? A parte real mais a parte imaginária. Então, se você também souber que o módulo da função agora, ele fica parado, ele é constante, certo? O módulo da função não muda quando você muda o z, significa que f também é constante. Ou seja, não é que você precise que a derivada seja zero o tempo todo. Basta que, por exemplo, a sua função em módulo seja constante o tempo todo, então seja o mesmo valor o tempo todo, então ela deve ser constante também. Tá bom? Ok, a prova disso, ela segue as equações de Cauchy e Riemann. A demonstração tá logo abaixo para vocês darem uma olhada, tá? Verificarem como foi feita a demonstração. Ela segue sem muita dificuldade, tá? Acho que vocês podem dar uma lida na demonstração e observar que realmente não existe dificuldade para a demonstração desse resultado, desse corolário, tá bom? Se eventualmente alguém tiver uma dúvida, você pode colocar a sua dúvida no grupo de WhatsApp ou então você pode mandar a sua dúvida da prova desse corolário por e-mail para mim, tá bom? Que eu vou lá e tento tirar a dúvida no lugar que você apontar como dúvida, tá bom? O restante da aula seria toda a demonstração desse resultado, tá? Que eu vou deixar vocês darem uma lida primeiro,
Antes de dizer qualquer coisa sobre o resultado, é bom que vocês leiam e tentem entender, tá? Caso não haja o entendimento da demonstração desse resultado, o uso dele é muito mais importante que você entender com minúcias a demonstração. O uso dele é extremamente importante, mas é bom também tentar entender as demonstrações, porque elas acabam sendo úteis para dar habilidade para a gente trabalhar as questões que muitas vezes não são só apenas as contas, né? Mas que você tem que raciocinar e escrever a demonstração usando contas e também palavras, né? Argumentos por escrito e também contas. Vocês vão perceber, página 9 e página 10, que para resolver a segunda parte do corolário, eu vou desenvolver um sistemazinho, né? Vocês vão observar um sistemazinho, na verdade vocês vão observar dois sistemas, e aí você usa, eu usei a técnica mais simples que eu podia imaginar para resolver, por exemplo, para determinar que esses sistemas têm solução, que é via o determinante, tá? Faço as contas do determinantezinho e observo que para os dois sistemas a coisa funciona meio que analogamente, tá bom? Depois que vocês tentarem entender toda a demonstração, de novo, tendo dúvidas, vocês podem me perguntar por e-mail, pelo WhatsApp. E logo em seguida tem alguns problemas para vocês tentarem resolver à luz desse conteúdo, né? Sobre as equações de coxa e rima. Ok? Então, bons estudos a todos.